O sol se põe no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e carmesim. No vale, entre as montanhas de Israel, dois exércitos se enfrentam em um impasse tenso. De um lado, as fileiras organizadas dos israelitas. Do outro, as hordas ferozes dos filisteus. O ar está carregado de expectativa e medo. De repente, um rugido ensurdecedor ecoa pelo campo de batalha. Uma figura colossal emerge das fileiras filisteias, sua sombra se estendendo como um manto escuro sobre a terra. É Golias, o gigante que há semanas aterroriza o exército de Israel com seus desafios diários. Sua armadura de bronze reluz sob a luz do crepúsculo. A lança em sua mão parece um tronco de árvore. Sua voz trovejante ressoa pelo vale. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Nenhum soldado israelita ousa dar um passo à frente. O medo congela seus corações, paralisa seus membros. Enquanto isso, nas colinas distantes, um jovem pastor, chamado Davi, caminha despreocupadamente, trazendo mantimentos para seus irmãos no exército. Seus olhos brilham com curiosidade e coragem juvenil, alheio ao terror que se desenrola no vale abaixo. Ao chegar ao acampamento, Davi é recebido por rostos tensos e vozes sussurradas. Ele ouve o desafio de Golias ecoando mais uma vez, e seu coração se enche de indignação. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele exclama. Suas palavras chegam aos ouvidos do rei Saul, que manda chamar o jovem pastor. Diante do monarca, Davi declara com convicção: ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu. Eu, teu servo, irei lutar contra ele. Saul hesita, olhando com ceticismo para o jovem franzino diante dele. Você não passa de um menino, ele argumenta. E Golias é um guerreiro desde a juventude. Mas a determinação nos olhos de Davi é inabalável. O rei, relutante, concorda e oferece sua própria armadura a Davi. O jovem tenta vesti-la, mas logo percebe que o peso do metal o impede de se mover com agilidade. Com um sorriso confiante, ele remove a armadura e pega sua funda. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Ele declara. Davi caminha em direção ao riacho, seus passos leves contrastando com o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele se abaixa, escolhendo cuidadosamente 5 pedras lisas. Cada uma delas é uma promessa, uma oração silenciosa ao Deus em quem confia. O sol agora está quase desaparecendo atrás das montanhas, lançando longas sombras sobre o campo de batalha. Davi avança para o centro do vale, sua silhueta pequena e solitária contra o céu avermelhado. Golias o avista e solta uma gargalhada que ecoa pelas encostas. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus? O gigante zomba, sua voz carregada de desprezo. Vem, e darei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi não se intimida. Seus olhos brilham com uma mistura de coragem e fé inabalável. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Ele responde, sua voz clara e firme. Mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens desafiado. O vento sopra, agitando os cabelos de Davi e fazendo ondular as plumas no elmo de Golias. Por um momento, o tempo parece congelar. 2 guerreiros, tão diferentes em tamanho e aparência, mas igualmente determinados. Golias avança, seus passos pesados fazendo tremer o chão. Davi corre em sua direção, ágil como um cervo. Sua mão mergulha na bolsa, retirando uma pedra. Com um movimento fluido e preciso, ele a coloca na funda.
O mundo ao redor desacelera. Podemos ver cada detalhe: os músculos tensos no braço de Davi, o brilho da pedra girando no ar, a expressão de surpresa nos olhos de Golias. A pedra voa, cortando o ar com um zunido agudo. O impacto é ensurdecedor em seu silêncio. A pedra atinge Golias bem no centro da testa, afundando-se em sua carne. O gigante cambaleia. Seus olhos se arregalam em choque e incredulidade. Por um momento, ele permanece de pé, uma estátua vacilante contra o céu crepuscular. Então, como uma árvore centenária, finalmente cedendo ao machado, Golias cai. O chão treme com o impacto de seu corpo maciço. A poeira se ergue em uma nuvem, envolvendo a figura caída do outrora temido guerreiro. Um silêncio atônito paira sobre o campo de batalha. Israelitas e filisteus alike observam, boquiabertos, mal acreditando no que acabaram de testemunhar. Davi se aproxima do corpo inerte de Golias, sua figura pequena em comparação com o gigante caído. Com um movimento rápido, ele desembainha a espada do próprio Golias e, com um golpe certeiro, decapita o gigante. Erguendo a cabeça de seu inimigo, Davi a exibe para ambos os exércitos. Um rugido ensurdecedor irrompe das fileiras israelitas. Gritos de alegria, choro de alívio, exclamações de louvor ao Deus de Israel. Os filisteus, tomados pelo pânico, começam a recuar em desordem. Enquanto o exército de Israel persegue os filisteus em fuga, Davi permanece no centro do vale. Seu rosto, iluminado pelos últimos raios do sol poente, reflete uma mistura de gratidão e espanto. Ele olha para a funda em sua mão, para a cabeça de Golias, aos seus pés, e então ergue os olhos para o céu. Um sorriso sereno se espalha por seu rosto, enquanto ele murmura uma oração de agradecimento. O vento sopra suavemente, carregando suas palavras para o alto, enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu, escurecido. A batalha terminou, mas a lenda de Davi e Golias apenas começou. Uma história de coragem, fé e a incrível força que pode ser encontrada mesmo no mais improvável dos heróis. Uma história que ecoará, através dos séculos, inspirando gerações a enfrentar seus próprios gigantes com coragem e confiança. E assim, enquanto a noite cai sobre o vale de Elá, uma nova era amanhece para Israel. Uma era que começou com um jovem pastor, 5 pedras lisas e uma fé inabalável no Deus dos impossíveis. O silêncio era ensurdecedor. Os filisteus, outrora tão confiantes, agora estavam paralisados de espanto. O gigante Golias, seu campeão invencível, jazia imóvel no chão. Um jovem pastor, armado apenas com uma funda e uma pedra, havia feito o impossível. De repente, um rugido de alegria irrompeu das fileiras israelitas. Como uma onda avassaladora, os soldados avançaram, suas vozes se elevando em um coro triunfante. O ar vibrava com o som de trombetas e o tilintar de espadas erguidas em vitória. No centro daquela tempestade de emoções, David permanecia imóvel. Lentamente, ele ergueu a cabeça para o céu, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e admiração. Um sorriso suave brincava em seus lábios, enquanto sussurrava uma prece silenciosa. Naquele momento, flashes de memória inundaram sua mente. Lembrou-se das noites solitárias, nos campos, guardando suas ovelhas e confiando na proteção divina. Reviveu os momentos de dúvida e medo, sempre superados pela certeza inabalável de que Deus estava ao seu lado. A cena se desvanece suavemente, dando lugar a um cenário moderno e vibrante. Uma voz calorosa e acolhedora preenche o ar. E você, meu amigo? Qual é o seu gigante hoje? De repente, vemos uma série de personagens animados, cada um
enfrentando seu próprio Golias. Uma jovem estudante, de óculos e cabelos cacheados, encarando uma pilha intimidadora de livros. Sua expressão muda de apreensão para determinação enquanto abre o primeiro volume. Um senhor de meia idade, com um sorriso gentil e rugas de expressão, está diante de uma esteira de corrida. Ele respira fundo, ajusta seus tênis novos e dá o primeiro passo hesitante rumo a uma vida mais saudável. Uma mãe solo, com olheiras de noites mal dormidas, abraça seus filhos pequenos enquanto olha para uma pilha de contas a pagar. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas ela as enxuga rapidamente, erguendo o queixo com renovada determinação. Um jovem empresário, suando frio diante de uma sala de reuniões lotada, prepara-se para apresentar sua ideia inovadora. Ele fecha os olhos por um instante, murmura uma prece e então abre um sorriso confiante ao ligar o projetor. Cada cena pulsa com vida e emoção. As cores vibrantes contrastando com os tons terrosos da antiga Judéia. A narração continua, suave e encorajadora. Assim como David, todos nós enfrentamos desafios que parecem maiores que nossas forças, mas a lição que ele nos ensina é atemporal. A verdadeira coragem não vem de músculos ou armas, mas da fé inabalável em algo maior que nós mesmos. As imagens se fundem novamente, retornando ao campo de batalha. David, agora coroado rei, está diante de seu povo. Sua postura é nobre, mas seus olhos ainda carregam a humildade do jovem pastor. Uma legenda suave aparece na tela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A voz do narrador se eleva, cheia de emoção. Amigos, que possamos lembrar sempre que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Assim como David enfrentou Golias com uma simples pedra e uma fé gigante, nós também podemos superar nossos obstáculos, um passo de cada vez. A cena se expande, mostrando uma multidão diversa, jovens e idosos, de todas as cores e origens, unidos em um abraço coletivo. Suas expressões são de esperança e determinação. Juntos podemos mover montanhas. Juntos podemos vencer gigantes. O cenário se dissolve em uma tela suave, onde as palavras inscreva-se e compartilhe pulsam gentilmente. A voz do narrador conclui: se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de um pouco de coragem hoje. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que inspiram e transformam. Juntos, vamos espalhar esperança e fé por todo o mundo. As últimas notas de uma melodia suave ecoam, enquanto a tela se desvanece lentamente para o preto. O silêncio que se segue é cheio de possibilidades, convidando cada espectador a refletir sobre seus próprios desafios e a coragem que habita dentro de si. Esta não é apenas a história de um jovem pastor que derrubou um gigante. É um lembrete atemporal de que, com fé e determinação, podemos superar até os obstáculos mais assustadores. É um convite para olharmos além de nossas limitações e vermos o potencial infinito que existe quando confiamos em algo maior que nós mesmos. Que as pedras em nosso caminho não sejam vistas como obstáculos, mas como degraus para nossa vitória. Que cada desafio seja uma oportunidade de crescimento, cada dúvida uma chance de fortalecer nossa fé, e que, assim como David, possamos enfrentar nossos Golias com coragem, sabendo que não estamos sozinhos nesta jornada. Então, qual é o seu gigante hoje? Seja ele o medo do fracasso, a incerteza do futuro ou as pressões do dia a dia. Lembre-se, você tem dentro de si a mesma força que derrubou Golias. Você tem a fé que move montanhas, a coragem que transforma vidas. Não deixe que o tamanho do seu desafio o intimide.
lembre-se de que a vitória nem sempre pertence ao mais forte, mas àquele que persevera. Como David, você pode ser o improvável herói da sua própria história. Então, erga a cabeça, respire fundo e dê o primeiro passo. Sua vitória está mais próxima do que você imagina. E quem sabe, sua coragem hoje pode ser a inspiração que alguém precisa para enfrentar seu próprio gigante amanhã. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos criar um mundo onde a fé supera o medo, onde a esperança vence o desespero. Um mundo onde cada um de nós tem a chance de ser um David, enfrentando os Golias da vida com confiança e graça. Então, o que você está esperando? Sua história de superação começa agora. E lembre-se, assim como David teve sua funda e sua pedra, você tem ferramentas únicas para a sua jornada. Use-as com sabedoria, com fé e com amor. Que esta história não seja apenas um conto do passado, mas um farol para o seu futuro. Que ela acenda em você a chama da coragem, da perseverança e da fé inabalável. Porque no final, não é o tamanho do gigante que importa, mas o tamanho da sua fé. Vá em frente, enfrente seus desafios de cabeça erguida e não se esqueça de compartilhar sua jornada. Quem sabe quantas vidas você pode tocar? Quantos corações você pode inspirar? Inscreva-se, curta e compartilhe. Juntos, podemos criar uma onda de esperança que alcance os 4 cantos do mundo. Porque cada um de nós tem uma história de David para contar, uma vitória para celebrar. E assim, com corações cheios de fé e olhos fixos no horizonte, seguimos em frente, prontos para enfrentar qualquer gigante que cruze nosso caminho. Porque sabemos que, com Deus ao nosso lado, nenhum obstáculo é grande demais, nenhum desafio é insuperável. Que sua jornada seja abençoada, que sua fé seja fortalecida e que sua vitória inspire muitos. Até a próxima história, amigos. Que a paz e a coragem estejam sempre com vocês.